Alegria, povo de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria e a proteção de São Miguel Arcanjo. Eu sou Vinícius Tardelli, da Pastoral da Comunicação. Ao meu lado, a professora Simone, e você vai assistir agora uma entrevista sobre o livro As Lendas de Extremóis. Faça o seguinte, já deixe logo o seu like, já se inscreva no canal e vamos que vamos, né, professora? Vamos lá. Vamos para essa grande entrevista, né? Professora Simone. Simone, você quer que eu te trate como Simone ou como professora Simone? Simone mesmo. É mais... Mais informal, né? Mais informal. Essa entrevista bastante importante, né? Um marco histórico para a nossa pastoral, né? Falando sobre esse aspecto cultural. Simone, que é uma figura emblemática, né? Aqui para o nosso município, por seus serviços prestados à educação pública e também pelo seu livro, publicado recentemente, né? Então, Simone, se apresente ao nosso público, faça aí suas saudações iniciais, fique à vontade. Bom, boa tarde ao público, né? Bom dia ou boa noite, né? Dependendo do horário que assistirem essa entrevista. Meu nome é Simone, né? Eu sou professora aqui no município de Extremóis e também no município de Natal. Já sou professora concursada há 20 anos, né? Já presto serviços para o município há 20 anos. E sempre trabalhando, né, no ensino fundamental, né, também já trabalho na educação infantil e agora, né, recentemente estou publicando esse trabalho, né, que a gente vai estar apresentando hoje e que eu vou explicar, detalhar, né, daqui mais um pouquinho, como foi constituído esse trabalho. Também sou catequista, Vinícius, né, já fui catequista há muitos anos, né, também atuo nessa parte da formação religiosa, né, dos nossos munícipes, né, das nossas crianças, aqui do município de Extremóis. Muito importante, além de ser professora, de desempenhar suas atividades lecionando, né? Qual a disciplina que você... Eu sou formada em letras, né? Aí eu posso atuar tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, porque eu tenho as duas formações. E na área da literatura também, né? A minha formação abrange língua portuguesa, língua inglesa e literaturas. Porém, atualmente, nos últimos anos eu tenho atuado mais na língua portuguesa. Talvez esse tenha sido um dos grandes motivos para essa inspiração. Exatamente. Né? Você é uma pessoa que gosta de escrever, né? Além de ler, escrever, passar os ensinamentos, né? Então, professora Simone, ou melhor, como preferimos ser chamado de Simone, essa visão que você tem sobre o nosso município, até porque o livro Lendas de Extremóis tem como objeto a cidade de Extremóis, né? O nosso município em que vivemos. Qual é a sua visão, né? A sua visão como moradora, como professora? O que é que nossa cidade precisa ter na questão do incentivo, até para que seu livro seja bem acolhido pelos munícipes? Como é a sua visão em torno desse aspecto? Olha, Vinícius, a nossa cidade, né, se a gente for analisar a história, né, bem direitinho, inclusive, é uma das primeiras partes que tem no livro, né, que é o breve histórico, né, da cidade, da formação, da constituição do município de Extremóis. Nós vamos perceber que nós sofremos muito, né, nós fomos constituídos sobre a força, né, sobre o domínio, sobre a colonização portuguesa, e era na força mesmo, né, não era nada amigável, né. Então, assim, a história do Brasil, ela é desse jeito, e nós aqui em Extremóis não fomos diferentes, né. Então, assim, a gente vem, essa Constituição já vem num domínio e numa força. E aí é onde muitas vezes, né, a gente se perde na nossa história. Então, o livro ele vem trazer uma proposta de conhecimento da história, para que a gente possa se fortalecer. Você pergunta o que a gente precisa, né, para mudar essa história. Justamente, ao meu entendimento, é se nos fortalecermos, conhecermos a nossa história. A gente não ama o que não conhece, né? Amar a nossa história, entender por que chegamos assim, hoje aqui. Né? Nós sofremos perdas muito grandes, né? Nós passamos muito tempo subjugados a Portugal, depois fomos município, perdemos os fóruns e voltamos para ser Vila de Seramirim, né? Passamos 105 anos, né? Depois retorna-se, né, essa constituição do município. Então, tudo isso nos enfraqueceu, com certeza, não é? Então,
você jovem, né, você é muito novo ainda, e outros jovens alunos até, não conhecem essa história, né? E às vezes perguntam, poxa, às vezes as pessoas são até, assim, um pouco que chateadas com a realidade, com a nossa realidade que não é fácil, né? Por que que Cristiano nada dá certo? Por que que tudo demora? Né? Às vezes a gente mora tão perto de Natal, né? Uma cidade tão próxima à capital e que de repente os serviços ainda estão um pouco que a desejar nesse sentido. Então, conhecendo essa história, a gente vai entender, né, essa relação, né, desse domínio de força e entender por que que a gente chegou assim. Chegou aqui. E conhecendo, com certeza a gente vai querer mudar, né? A gente já quer, né? Mas conhecendo melhor, né? A gente vai poder entender o porquê dessas coisas. Um fato interessante do seu livro é justamente essa informação de que nossa cidade ela foi explorada, escravizada, assim como tantas outras cidades, né, do nosso Brasil. Isso é um fato interessante porque, como você bem mencionou, uma cidade que não se desenvolve plenamente, com certeza ela traz alguma coisa do passado, né? Algo que afetou maleficamente o nosso município. Pois bem, Simone, e o principal objetivo do livro, do seu livro? Qual é o principal objetivo da escritora Simone? O que é que ela quer repassar para os leitores, né? Aqueles que vão se debruçar ante essa obra? O principal objetivo do livro é trazer mesmo essa coletânea das lendas, né? As lendas do nosso município, elas são ditas e faladas já, né, por vários autores durante muito tempo, né? Foram escritas por vários autores durante muitos anos. Porém, elas foram, não existia um trabalho, né, assim, organizado, né, onde a gente pudesse ter essas lendas da forma que está. Então, assim, as lendas, elas estão, as principais lendas que estão, né, que compõem esse trabalho, são as lendas do Carro Caído, né, as Cobras de Alagoa e o São Joaquim Honório. E aí, essas lendas, elas são comentadas, né, historicamente, geograficamente. A gente percebe que existiam os aspectos históricos e geográficos por trás da escrita das lendas. E aí no livro o leitor vai ter essa oportunidade, né, de entender isso. E justamente, quando eu iniciei a pesquisa em 1998, eu senti esse desejo, nós não tínhamos esse registro, né? Então eu senti esse desejo de colocar, de apresentar para a minha cidade, né? Eu sou filha natural do município, então aquele desejo, as coisas da minha terra, do meu lugar, serem conhecidas, né? E eu, como aluna, na época, já tinha essa visão, né? Esse desejo, né, de apresentar isso. E que bom que apareceu essa oportunidade agora, né? Para que o leitor possa estar tendo acesso a esse, eu chamo de tesouro, né? Esse tesouro sim. Lendário, né? O livro, ele foca bem a questão da literatura, né? Então, contar a história do município através da literatura. Ele também tem poemas, né? O livro tem poemas, tem um aqui, na contracapa, que fala um pouco do nome da cidade, né? Que é aquilo que eu te falei, Extremoz com S e Extremoz com X. Né? Então, o porquê, um pouco desse porquê, de como se constituiu. Então, um poema assim, voltado um pouco para a questão política. Né? Então, mostrar essa história de uma forma gostosa de se ler, né? De uma forma interessante para o leitor. Esse é um dos principais objetivos do trabalho. Muito bem, Simone. É bem interessante, bem objetiva mesmo a sua fala, né? Marcando neste livro os aspectos históricos e geográficos do nosso município de Extremoz. Isso é algo bastante interessante, porque além de reunir lendas, né? E aí você vai falar que as lendas não necessariamente é algo que seja mentira, né? Daqui a pouco você vai explicar pra gente justamente um pouquinho aí sobre o que seja lenda, né? Não é porque o nome é lenda que seja alguma coisa que seja utópica, né? Mentirosa, enfim. Então fala pra gente um pouco mais desses aspectos históricos e geográficos que são abordados no seu livro. Muito bem, Vinícius. Então o leitor, né, do livro, ele vai ter a oportunidade, né, de perceber que ao contar as lendas, né, ao narrar as lendas, né, os autores como Câmara Cascuda, Eloy de Souza, Henrique Castriciano, eles falavam da natureza, né, a natureza que existia naquela época colonial. Eles relatavam, eles descreviam, né, com riqueza de detalhes essa bela natureza que existia aqui em Extremoz, né? E eles contavam a história do município também, né, falando desses aspectos históricos.
Quando a gente vai lendo essas lendas, a gente vai percebendo. E dentro do livro, eu pontuo, né, eu retiro esses fragmentos, né, dessa parte histórica e geográfica e comento, né, para que o leitor possa entender melhor que aspectos são esses, históricos e geográficos, que estão dentro das lendas. Além desse quesito histórico e geográfico, há também uma crítica social, né? Quando você fala da exploração, quando você fala, principalmente aqui, né, na parte de trás, não sei como chama o certo, né? Como é que se chama? A contracapa. A contracapa. Você fala, Extremoz, fostes explorada, maltratada, afligida, né? Realmente é uma crítica social. É uma crítica social. Né? É algo que realmente nos chama a meditar, né? Às vezes somos explorados, como os índios, né, foram explorados, se retrata muito bem aqui. E falando sobre os índios, sobre essa parte de exploração, a gente até recorda os tempos de colonização, né? O objetivo do livro também é retratar esse passado de colonização. Sim? Sim, então, né? No início vem do livro, que é na primeira parte, né, que é o breve histórico da Constituição do município, ele vem retratar essa parte da colonização. Não tem como a gente falar, né, de história do município, ou mesmo até mesmo do Brasil, sem falar um pouco dessa exploração, né, colonial por parte de Portugal. E aí eu queria ressaltar, Vinícius, a questão religiosa um pouco, porque o município, né, ele se constituiu com essa exploração portuguesa, mas também com a catequese dos jesuítas, que foi muito forte aqui em Extremoz, né? Então, o governo português, ele manda a Companhia de Jesus, né, que eram jesuítas, para fazer a doutrinação dos indígenas, né? Os indígenas, eles não aceitavam a exploração portuguesa das terras, né? Então, eles mandam os jesuítas com o intuito de que os jesuítas, ao catequizar esses índios, eles ficassem mansos, digamos, né, entre aspas, né? Eles não lutassem contra o governo. Porém, os jesuítas vêm a não fazer isso que o governo queria. Os jesuítas, eles amam esse povo quando chegam aqui, né? E eles valorizam. Então, o governo português se demonstrou insatisfeito, né, com essa postura dos jesuítas, né? E aí vem destituir, né, a Companhia de Jesus, né, que no livro fala, né, que aqui na página 15, mais ou menos, né, que o governo português ele não estava satisfeito, né, com a catequese jesuítica. E aí, no dia 3 de setembro de 1759, o rei vem realmente assinar, né, a carta que destitui a Companhia de Jesus, né, e retira, né, daqui das terras do nosso município de Extremoz. Interessante porque isso até faz referência aos nossos vizinhos aqui de Cunhaú e Uruaçu, né? Os holandeses, os calvinistas que vêm, dominam essas áreas, né? E até mesmo aquela divisão de terra entre holandeses, espanhóis, portugueses, toda aquela parte da colonização em que a exploração marítima, né? Exatamente. E nós também éramos explorados pelos holandeses e pelos franceses, né? Eles vinham pela lagoa, né? Usavam porque o transporte, né, era fluvial mesmo, não se tinha conhecimento ainda de outros tipos de transporte. Não estão ainda, né, aprimorados, eles usavam os barcos, os navios, as caravelas, né, e chegavam aonde tivesse água, né, que eles pudessem navegar, onde fosse um lugar navegável, eles chegavam. Tanto que nós temos a ponta francesa, né, que é uma parte da lagoa que foi aterrada pelos franceses, né, para que eles pudessem aportar lá. Então isso é a origem do termo ponta francesa, a ponta francesa, exatamente. Interessante, muita gente comenta, né, a ponta francesa na Lagoa que poderíamos estar aproveitando para o turismo, né, que infelizmente ainda não estamos, mas esperamos que possamos, né, resgatar essa história, resgatar tudo isso para que a gente possa ter pessoas lá que possam estar falando sobre isso, né, guias turísticos que possam estar explicando, a gente possa ter acesso, né, a lagoa foi praticamente privatizada, né, nos tempos atuais, né, e a gente não tem mais acesso a esse espaço, né? Mas esperamos que no futuro, né, bem próximo, né, já a gente possa estar. Por isso que eu digo, conhecer, né, para entender e até poder mudar, né? A gente não muda aquilo que a gente não sabe, né, que a gente não tem conhecimento. Então os jesuítas chegaram aqui, né, em nosso município, catequizaram os nossos índios,
mas não com o objetivo totalmente de Totalmente, deixá-los reféns do governo, mas do governo português na época, né? Mas de passar essa mensagem que era o principal e até hoje era que era a mensagem de amor, né, de cristianismo, conhecer Jesus Cristo, né? Os índios não tinham uma religião cristã, né? Eles seguiam outras religiões, eles eram talvez até considerados ateus, mas eles tinham religião, né? A religião deles, assim como os negros, os africanos tinham também, né? E isso não era respeitado na época. Porém, os jesuítas eles tiveram um olhar, né, diferenciado para esse povo. E a história conta, né, que ao sair daqui eles deixaram uma média de 1.429 habitantes, né, entre indígenas e africanos, negros escravos, né. E essa população ela vem a ser praticamente dizimada, né, pelo Marquês de Pombal, porque ele vem com muita fúria, né, porque ele vem querendo tomar essas terras. E aí ele faz esse trabalho mesmo de matança, né, dessas pessoas que estavam aqui, que estavam vivendo nessa, digamos assim, paz, né, que estavam vivendo nessa vila que tinha sido fundada, mas não era esse o intuito do governo. Por isso manda o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal que era holandês? Não, português. Português. O governo português manda ele para tirar os jesuítas, porque o povo não queria que os jesuítas fossem embora, né? Então já tinha sido assinada a carta destituindo os jesuítas, mas eles ainda ficaram, né? E aí ele vem mesmo através da força, né? Mais uma vez, né? Através da força mesmo. E aí ele ergue aquele pelourinho, né? Que tem lá, né? Que vocês sabem que tem, lá em frente às ruínas, que antes não tinha, né? E ele ergue o pelourinho para justamente castigar, né, os indígenas e os escravos. O interessante é que o próprio governo português que enviou os jesuítas para, de certa forma, passar essa mensagem, eles mesmos perseguem os próprios jesuítas, né? É verdade. É uma crítica, é algo realmente que deve ser pensado, né? A religião como meio de domínio. De doutrinação, e né? que não é o objetivo da religião. O objetivo da religião não é esse, né? Mas eles usavam a religião para doutrinar, né, os índios, para que eles pudessem, como eu disse no início, ficar pacíficos, né, ser pacificados e não lutar pelas terras, né, que eles queriam tudo. E aí é quando é formada a Vila Nova de Extremóis do Norte, né, que foi no dia 6 de julho de 1755. Né, e aí vem esse nome de Extremóis de Portugal e ele vem escrito com S. É o nome de origem, né? É o né? nome de origem. Isso aí depois vai ser modificado, né, colocando-se o X. Aqui no livro você fala do jugo, né, de Ceará-Mirim, Extremóis que foi muito tempo pertencente à região, né, à cidade de Ceará-Mirim. Você acredita que no momento que Extremóis era pertencente a Ceará-Mirim, isso de certa forma nos limitava, isso de certa forma impedia o nosso desenvolvimento geográfico, histórico? Principalmente histórico, principalmente, digamos assim, financeiro, né? Porque nós não tínhamos nada, né? Nós não tínhamos os serviços que temos, né? Que já são poucos e de uma certa forma ainda limitados, mas nós não tínhamos, né? Eu lembro que até pouco tempo, por exemplo, eu, né, sou uma moradora daqui, quando eu fui tirar meu título de eleitor, eu fui para Ceará-Mirim, porque aqui não tinha fórum, né? Então nós éramos totalmente subjugados. E nessa época que eu fui tirar o título lá, nós já tínhamos prefeitura, que antes nós não tínhamos. No período nós passamos 105 anos, né, vivendo sob o jugo de Ceará-Mirim. Entendeu? Então nós não temos prefeito, nós não temos Câmara de Vereadores, nós não temos representantes legais de nada. Nós não tínhamos direito a escolher nada, né? Então eles lá mandavam e a gente tinha que se submeter ao que vinha de lá. Entende como era complicado? Por mais que a gente diga assim, é ruim, os políticos a gente tem essa visão, né? De muitos políticos, porém o ato de escolher, ele é legítimo. A independência do município também é algo... Ela é algo positivo, né? Então a gente não pode pensar que ficando subjugado a gente vai ficar melhor, né? A gente precisa melhorar o que está e não retroagir como foi feito na época, né? A gente era vila, tínhamos a igreja maior do Rio Grande do Norte, né? E aí mesmo assim perdemos tudo isso e ficamos subjugados a outro município. Aqui no livro também você fala que a nossa igreja matriz, que ficou só no pensamento, né, para nós que não chegamos a conhecê-la, era a principal e mais bela igreja da até então capitania do Rio Grande. Né? Coisa interessante, né?
E o índio Poti, Felipe Camarão, foi batizado também aqui em nossas terras. Inclusive aquela pia, né, que está hoje na nossa matriz, foi a pia que Felipe Camarão foi batizado. É. Coisa interessante. Exatamente. Você não sabia, né? Não. Pois é. Que legal. É. E tantas outras pessoas hoje vão lá e são batizadas, né? Foi resgatada, né? Padre João Pedro que né, conseguiu esse resgate e tá lá a pia, né? Eu E a pensei gente... que era algo até recente, assim, né? Mas é. dá pra ver que é algo bem rústico, É. bem antigo. Muito bacana. Na matriz também, na nossa matriz aqui de São Miguel em Extremóis, tem algumas imagens que ainda são daquela época. Tem 3 imagens principais, né? Inclusive aquela que é um busto, não sei se você está lembrando agora. Tô lembrado. Que tem uma rodinha aqui, tipo um coração, né? Tô lembrado. Assim, a história conta, as pessoas contam que ali era uma joia, né? Aquele coração era uma pedra preciosa e que foi retirada, né? Foi roubada mesmo. E a lenda, uma das lendas que tem no livro, que é o Sonho de Joaquim Honório, fala justamente sobre isso, sobre esse possível tesouro que tinha sido escondido pelos jesuítas, né, nos alicerces da igreja, né, e aí as pessoas vêm atrás desse tesouro, né? Então quem for ler o livro vai entender por que é o sonho de Joaquim Honório. Ele sonhou com esse tesouro e aí as pessoas, ele divulga esse sonho, e aí as pessoas vêm em busca desse tesouro. E supõe-se que existia um fundo de verdade por causa desses santos, né, que você está falando, e desse que eu acabei de falar, né, que tinham joias neles e que eles foram encontrados depois. Só que eles foram encontrados sem as joias. Então, talvez tenha, né, realmente um fundo de verdade. Ô, Simone, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre essa questão da derrubada da matriz em virtude das supostas botijas de ouro. Mas um detalhe que chama a atenção também é a construção da nossa igreja, da nossa antiga igreja matriz, que você coloca aqui no livro, eram as pedras. As pedras que estavam perfeitamente medidas, né? Fala um pouco dessas pedras, bem de Lisboa, de Portugal. Exatamente, né? As pedras, né? A igreja, ela era constituída. Hoje, quando a gente vai construir uma coisa, a gente faz logo o alicerce, né? E aí, naquela época, né, a engenharia, eles construíram de forma a usar somente as pedras, né? Então, as pedras já eram enterradas diretamente, né, no chão mesmo. Não tinha aquele alicerce que a gente faz, cava, bota pedra, metralha, né? Não fizeram isso. Mas você veja como eram as construções, né? As pedras, elas vinham realmente todas medidas, numeradas, né? Então, quem ia construir tinha que ter um conhecimento, digamos assim, né? Para que não colocasse a pedra errada no lugar errado, senão não ia ficar, né, a perfeição que eles queriam que ficasse, né? E aí vinham essas pedras todas numeradas e elas vinham também com uma insígnia, né, se eu não me engano, do santo, né, que era São Miguel, que era o SUA, e aí que era Miguel, MA, que era Miguel Arcanjo, e eles iam colocando, né? E com certeza os índios e os africanos, né, os escravos estavam aqui e foram eles que construíram, né, essa igreja, né, que não existia mão de obra, né, qualificada nem na época. Quem fazia esse trabalho eram eles. Vinha aquela pessoa que era um engenheiro, né, considerado engenheiro na época, ele vinha já com esse conhecimento e ele orientava, eles iam lá e montavam, né, todo montado, a igreja foi toda montada, né. A igreja matriz que hoje se hoje nós tivéssemos ainda, seria um patrimônio para a comunidade negra que foi escravizada, até mesmo para a comunidade indígena também, que foi, né, como você colocou aqui, explorada, também maltratada, né? É algo que deve sim ser pensado, né? Você acredita que hoje seria possível uma restauração? Possivelmente não, né? Como ela era muito grande. Teria que ser um trabalho, né, assim, muito... Eu acho que é possível sim. Eu acho que teria que vir do poder público, né, estadual, né, no mínimo, ou até mesmo federal, porque seria uma obra grande, né? Não seria uma coisa pequena, né? Histórica. É uma coisa histórica. As ruínas, elas são tombadas, né, pelo patrimônio histórico. Então, assim, é de responsabilidade do Estado, apesar de ser a tutela da igreja, né, da arquidiocese, porém, ela é pública, né, digamos assim, né, nesse sentido de ser tombada. Então, precisaria realmente de um investimento muito grande e o Estado mesmo, né, aceitar, e nós até buscarmos isso. Na época, né, de irmã Deonice, né, a saudosa irmã Deonice que escreveu o livro A História de Extremóis, a gente lutou, né, fizemos todo um movimento para a retirada daquele muro que está lá atrás e restauração dessas ruínas, né.
Mas assim, a gente lutou muito, ficou naquela luta, mas nada que nos impeça, né, de retomarmos. Né? Mas realmente tem que vir do poder público, a gente lutar nos órgãos, tá, em busca disso, porque a gente mesmo a gente vai conseguir fazer, né? Uma coisa tem que ter todo um estudo, né? Tem que ir atrás desses materiais, de como foram. Estudo do solo, né? Que já Estudo do foi solo, porque hoje não é modificado. mais a mesma coisa, com certeza. Simone, muito interessante mesmo esses detalhes históricos e geográficos do nosso município, né? Agora vamos falar brevemente um pouco da questão dos honores. Será que eles ainda estão aqui, as famílias Sim, pertencentes, né, do então, história você conhece, né? Que é Norinho, Conheço, né? sim. Norinho, inclusive o livro, né? Ele tem participação de um deles, que é Zé Honório, né? Aqui na capa. Uhum. A capa do livro foi desenhada por Rosenildo Melo, né? Que é um parceiro já antigo. E Zé Honório, que é José Carlos, ele fez a diagramação. Então ele também ficou muito empolgado, feliz quando eu mandei material para ele. E eles são uma família tradicional, né? Aqui, inclusive a irmã de Joaquim Honório, né? Que é a tia de Zeca, né, esteve no momento com a gente, prestigiando uma breve apresentação, né, que fizemos do livro para um grupo de pessoas, porque nessa situação de pandemia, né, a gente não pôde fazer um trabalho mais amplo. Estamos fazendo assim, né, pelas redes sociais, né, infelizmente não podemos nos encontrar, né, mas é isso mesmo, eles ainda estão, né, tem várias pessoas ali naquela região próxima à igreja que são da família Honório, né. É um patrimônio histórico também do nosso município. Exatamente. Tem muita história para contar, né? É aquela tradição que vai passando de pai para filho, né? Mas aí já vamos entrar, já que falamos dos honores, vamos começar um pouco a falar sobre as lendas, né? Importante. Que tal começar por essa aqui, do sonho de José Honório, né? Joaquim Honório. Então, assim, a lenda do sonho de Joaquim Honório, ela vem relatar, né, justamente esse personagem, né, que era Joaquim Honório, morador, né, do município, e eles têm esse sonho, né? Um personagem real, né? Real, né? Ele, bem claro. Ele sonha com um tesouro escondido, né, sobre o altar-mor da igreja, né? Então ele começa a ter essas visões, né, esses sonhos, e ele vai relatando para a família inicialmente, né, e depois isso vai ser exposto para todo mundo, né? E aí ele sonha, né, um fantasma escondido, né, diz que só ele vai conseguir encontrar a abertura que vai dar a entrada para esse tesouro. E realmente ele consegue encontrar, né? E essa entrada hoje, ela fica ali naquela granja, né? Tem uma granja ali ao lado. Atrás dos muros. Não tem mais acesso, nós não temos mais acesso porque está dentro da granja, né? Propriedade privada. Mas antigamente a gente entrava nesse túnel, né? Havia visitação, inclusive. Infelizmente hoje não temos mais. Então essa entrada, ele vê, né? Ele vê no sonho e ele vai lá e consegue entrar. Não se sabe se ele achou alguma coisa, se ele não achou, isso aí não é relatado, né? Na lenda só conta que ele teve o sonho e que as pessoas vieram a posteriori em busca desse tesouro, né? Que estava escondido, e fizeram escavações clandestinas, né, ao redor da igreja em busca desse tesouro. Então, se acharam, se não acharam, a gente não vai saber, né? A gente realmente não sabe. A gente supõe que tenha sido achado alguma coisa, aí eu volto para aquela história dos santos, né? Porque foram achados alguns santos, e esses santos realmente eles tinham locais onde a gente percebe que existia alguma coisa de tesouro, né? De pedra preciosa, né? E por isso que a gente supõe que essa história tenha esse fundo de fato real, como as outras lendas também têm. E é isso uma característica das lendas que eu também falo no livro. As lendas retratam também, né, aquele fator histórico e real, né, que fique claro, é algo que nesse caso aconteceu, mas que nos trouxe prejuízo, né? As escavações em torno da matriz, como você relata no livro, abalou as estruturas. E foi um dos motivos pelo qual ela veio a ruir também, né? Porque já estava abandonada, né? Já tinha passado por reformas. Foi um dos motivos. E aí vem isso, né? Que vem a deteriorar mais ainda o patrimônio, né? E vem a chegar a ser quase completamente destruído, né? Ficou pouquíssima coisa, né? Que foi a ação do tempo também. Então essa é a lenda do sonho de Joaquim Honório. Essa lenda ela ainda é pertinente no nosso município? Você acha que ela é ainda pouco falada ou menos conhecida? Ela é a menos conhecida, né? As duas mais conhecidas são do Carro Caído, que é a mais conhecida, né?
e a lenda das cobras da lagoa, né? Todo mundo que vem a Extremóis ou que já ouviu falar em Extremóis em algum momento conhece essas duas lendas, né? É verdade. O São Joaquim Honório ela é menos conhecida, porém não menos importante, né? Porque fala, né, desse fato real. Então os fatos reais que estão por trás das lendas, né, o do carro caído é fácil de detectar, porque a gente sabe que realmente existia a igreja, realmente existiu e foi noticiado na imprensa da época um sino que vinha, né? Um carro de boi de Natal, né, do Porto de Natal para aqui para Extremóis, e esse sino vinha cair. A gente não sabe o local específico, né, onde ele caiu, né, mas que existiu o sino e o sino foi encontrado e ele está lá na igreja, na Catedral Nova, né, aquele um dos sinos que tem lá o maior é o nosso que vem para a nossa igreja. Né? Então o fato real histórico existiu por trás da lenda, né? O sonho de Joaquim Honório também existe, como eu já relatei, né? E além das cobras da lagoa, desculpa, o fato é a não catequese que os índios, né? Os índios não aceitavam a catequese. E aí os padres contavam histórias, né? Para que eles pudessem aceitar essa catequese. Aí diziam que as crianças que não fossem batizadas na igreja iriam ser comidas pelas cobras, né? Era uma forma deles usarem, né? Para ajudar nesse sentido deles aceitarem. Hoje em dia nem pensar. As crianças nem acreditam mais, né? Hoje é isso mesmo. Simone, muito interessante. O que mais poderíamos falar desses aspectos, dessas lendas? O que mais chama a atenção aqui, né, em se tratando das lendas nas escolas do nosso município? Será que ainda precisa ser mais divulgado, mais explorado essas nossas lendas? Será que algum projeto de lei aqui no nosso município poderia valorizar mais? O que será que poderia ser criado a mais? Não só para o seu livro ser mais divulgado, mas a história que nele está contida, né? O que mais poderíamos fazer? É muito importante, né? Seria muito interessante que a gente pudesse ter na grade curricular, né? Das escolas, o currículo do município, nas escolas públicas e particulares, né? Não só públicas, porque não é só, as crianças não estudam só nas escolas públicas, né? Mas que fosse obrigatória a disciplina de história do município, né? De história dos Extremóis. Porque aí a gente teria garantido, né, profissionais, porque não adianta só colocar como opcional, porque dentro da história do Rio Grande do Norte pode-se estudar história do RN, né? Mas a gente não tem nem história do Rio Grande do Norte na nossa grade. A gente só tem história mundial, história nacional. A gente tem a disciplina de história, né? Mas a gente não tem uma coisa específica. Então, para um professor, eu sou professora, entendo perfeitamente, para você conseguir, né, dar conta de ensinar tudo de história, né, a história do mundo, a história de tudo, e de repente ir afunilando para chegar na história do estado, na história do município. Então seria interessante que dentro da grade, porque quando eu falo dentro da grade, para quem não entende os termos técnicos, se tiver dentro da grade curricular, vai ter aulas específicas de história do município. Então vai ter tempo para o professor ensinar só a história do município. Né? Então, para mim, seria de fundamental importância que desde o ensino fundamental 1, né, desde a primeira série até o 9º ano, que é o que o município oferece, né, a gente tivesse oferecendo, né, essa disciplina de história do município de Extremóis. É importante esse olhar social em torno desse assunto, porque a pessoa que tem conhecimento das suas próprias raízes, da sua história, como a sua própria cidade ela foi construída, até mesmo o seu próprio estado, o seu Brasil, o nosso Brasil, né, passa a ter um certo e um grande amor, né, um grande afeto por sua cidade, passa a ver a cidade com novos olhos, né? Talvez, como você coloca aqui, o futuro de Glória, com glórias, possa se aproximar do nosso. Eu acredito, Vinícius, demais nisso, né? E eu sonho sim. Eu sou otimista, digo eu sou otimista e sonho sim que um dia a gente vai ver a cidade com um turismo avançado. Nós temos um turismo religioso maravilhoso, né? Ali embaixo, aquelas ruínas, que pode ser explorado. Nós temos praia, nós temos lagoa, nós temos uma riqueza natural, histórica e religiosa que poucas cidades do Brasil têm. Né? Então poderíamos ter sim, né, esse sonho sim, né, com esse município dessa forma organizada, né? E assim, nada que nos impeça também de ajudar, né, de contribuir, cada um, né, no seu canto, você, eu, qualquer um de nós,
né, ajudando, divulgando essa história, né, fazendo as pessoas conhecerem e entenderem. Né? Então nós merecemos e precisamos. Né? Fomos, como eu sempre coloco no poema, né, fomos subjugados, e aí é hora agora da gente dar esse grito. Né? Então eu chamo, digamos assim, o leitor, através desse poema e também das lendas e de todo o livro, né, a dar esse grito, digamos assim, de liberdade. Né? E a de dar esse grito de liberdade através da consciência da sua própria história. Muito importante e necessário. Além disso, a igreja, o âmbito religioso. Hoje nós temos a paróquia São Miguel Arcanjo, né, de São Miguel Arcanjo, bastante atuante com suas várias comunidades. Seria interessante também um trabalho religioso aqui em nosso município, talvez uma catequese voltada a esses aspectos históricos e geográficos, valorizando o espiritual por via do conhecimento do livro. Justamente, é isso que eu te falei em relação ao turismo religioso, né? O turismo religioso, como outros municípios e estados já fazem, né? Eles mostram, até mesmo aqui nosso vizinho, né, São Gonçalo, ele faz muito esse turismo religioso. A gente mesmo sai daqui e se desloca, né? Para ir para as missas, para ir para as celebrações, né? Do santuário, de Cunha do Iguaçu. Isso é história. Isso é turismo religioso. Quando eu chamo de turismo religioso, assim, parece uma coisa pejorativa, né? Porque quando a gente fala de turismo, a gente pensa logo em diversão e tudo. Então, não necessariamente isso. Mas esse conhecimento mesmo. Então, a nossa história religiosa ela é riquíssima, né? Ela é muito forte, marcante com a presença dos jesuítas, né? Com esse crescimento da Companhia de Jesus dentro do município de Extremóis. Então, assim, por que não fazer chegar isso ao turista que vem aqui a Extremóis? Né? Conhecer, e a nós, povo, pessoas que moramos aqui, né? Mostrar que a religião foi importante, né? Que a Igreja Católica teve a sua importância dentro da Constituição desse município. Isso não pode ser negado. Né? Nós não estamos querendo, digamos assim, privilegiar uma determinada religião, porém mostrar o fato, né, que acontece, que aconteceu, né, e que gerou a nossa história. Chegamos até aqui por esse motivo. Né? E tantas outras comunidades e regiões do mundo inteiro, a igreja tem o seu papel fundamental, né, na construção das civilizações, exatamente, na educação do ser humano. Uma mensagem para o nosso espectador, né, para o leitor que vai se debruçar sobre a sua obra de arte. Eu gostaria de agradecer primeiro a você, né, por ter me dado essa oportunidade de estar apresentando esse trabalho. E gostaria de dizer ao leitor, né, que essa oportunidade, né, que está sendo dada através do livro, né, é uma oportunidade única, né, digamos assim, da gente conhecer essa história através da literatura. É uma história que já foi contada, né, por outras pessoas, claro, né, não tem só a minha mão aqui, porém, através dessa literatura que é riquíssima, porém já um pouco que esquecida, né? Então, assim, a literatura é algo que nos faz ler com mais prazer, né? Quando a gente lê um poema, quando a gente lê uma história que faz a gente se sentir bem, a gente até quer terminar de ler, né? Para poder chegar lá. Verdade. No final. Então, essa literatura traz um pouco dessa história, as lendas, elas vêm nos trazer isso, esse conhecimento através dessa leitura prazerosa. Né? Então, deixar essa mensagem para o telespectador e que aproveitem, né, a leitura, né, aproveitem para conhecer o livro, né, e a gente tentar, como eu disse, dar esse grito, né, de independência através desse conhecimento da nossa própria história. Um pedido ao nosso espectador. Você fez agora, deu uma mensagem, agora um pedido principal. Eu peço a todos que amem a nossa cidade. Né? Eu sou suspeita de falar porque amo literatura, sou daqui e amo a minha cidade. Então eu sempre tenho dito isso, né? Extremóis é rico, Extremóis é bom, Extremóis tem muito a nos oferecer, né? Então, assim, às vezes eu escuto as pessoas dizendo, eu ouvia, Vinícius, sabe, quando eu era criança, e isso me incomodava mesmo. Algumas pessoas antigas, até uma expressão um pouco forte, né, de se dizer, mas as pessoas diziam assim, Extremóis enterraram um burro. Naquele sentido, né, que eles diziam, de que nada vai para frente. Então, por que a nossa cidade tem que ser assim? Por que nada tem que ir para frente? Por que nada vai para frente? Então, façamos essa reflexão. Meu pedido é esse.
façamos essa reflexão para que a gente possa entender e amemos a nossa cidade, porque só assim a gente vai conseguir mudar essa história. Um sonho da professora Simone. Eu tenho muitos sonhos. Eu sonho muito, Vinícius, eu tenho muitos sonhos, mas assim, hoje, né, nós estamos vivendo um mundo uma situação muito difícil, né, de saúde mundial, né? Verdade. Estamos em uma pandemia, então assim, até os nossos sonhos de uma certa forma se limitam, né? Porque a gente fica triste com tudo que está acontecendo. Então, meu maior sonho é um sonho de amor ao próximo, né? Que a gente possa se amar, que a gente possa fazer as coisas porque a gente vê no outro a gente mesmo, né? Porque a gente ama o outro como a gente ama a gente mesmo. Fazer aquilo que Jesus Cristo pediu. Se a gente conseguir fazer isso, já é muita coisa. Muito bem, perfeito. A você que assistiu até o final, nossos agradecimentos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, né? Compartilhe esse vídeo, esse diálogo aqui entre paroquianos, né? Entre Pastoral da Comunicação e professora Simone, né? Falando sobre essa belíssima obra de arte. Para quem quiser adquirir o seu livro. Pronto, para quem quiser adquirir o livro está à disposição na Secretaria Paroquial, né, da Igreja Matriz aqui no centro. E está também na casinha do Gruden, né? Quem for lá visitar, tomar um cafezinho e tal, pode comprar lá. Ou comigo, né? Vou deixar meu zap, certo. Tá certo? Quem quiser, você pode colocar depois na descrição, né, do canal. E aí pode entrar em contato comigo, eu vendo aqui também aqui em casa, ou eu vou deixar encontro com a pessoa no local, que assim desejar. Tá certo? O livro custa R$25, né? É um valor simbólico, digamos assim. Né? Já visto o conteúdo. Exatamente. Não é assim, o livro teve um custo, né? Ele foi uma produção independente, eu não tive assim, digamos, um apoio, né? Financeiro, incentivo, então precisei arcar com os custos, né? Da toda a produção do livro, mas valeu a pena, né? Então tá aí o livro à disposição de vocês, né? Para que possam as escolas também quiserem adquirirem uma quantidade maior para colocar na biblioteca, a gente dá um desconto, né, para que possa estar, né, colocando, né, algumas obras na biblioteca, que é importante que tenha, né? Então é isso. Professora, obrigada. Agradeço mesmo a entrevista, né? Vamos propagar, né, a nossa cultura, a nossa história, a nossa espiritualidade, isso que é importante, tá certo? Agradecemos muito pela sua atenção. E até breve, se Deus permitir. Vinícius Tardelli, diretamente da Pastoral da Comunicação, até você, caríssimo paroquiano e paroquiana aqui de Extremóis. Valeu, um abraço.